A paz do Senhor Jesus para todos, tudo bom? Eu venho por meio desse vídeo tentar de forma simples e objetiva esclarecer uma dúvida gerada na mente de muitas pessoas, que até mesmo é um tema bastante debatido, né, do porquê que Jesus não falava em línguas. Então existem duas classes teológicas, né, de visão teológica de pessoas, que são os sensacionistas e os continuistas, tá? Os sensacionistas, eles acreditam que a operação do Espírito Santo só foi manifesta na vida dos crentes do primeiro século, né? Os crentes da igreja primitiva. Logo que o evangelho se expandiu, né, o Espírito ele parou de operar, né? Eles cessaram. Os dons manifestos pelo Espírito Santo, eles cessaram. E os continuistas continuam acreditando que os dons do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, ela continua sendo real nos nossos dias atuais. Inclusive eu faço parte, né, dessa classe dos continuistas, né? Eu acredito que a manifestação dos dons espirituais, ela continua sendo presente e real no nosso meio, tá? Vale lembrar que no Antigo Testamento somente 3 tipos de classe de pessoas recebiam essa virtude, né? O Espírito de Deus em suas vidas, que eram os profetas, os reis e os sacerdotes. E a gente consegue ver isso de forma bem clara no Antigo Testamento. O Espírito de Deus agindo de forma sobrenatural na vida desses homens, tá? No Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, olha o que a Bíblia diz. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Tá? Então aqui já há uma resposta, né, diante dos nossos olhos, do porquê que Jesus não falava em línguas. Tá? Porque Jesus ele era o batizador. Por isso ele não falava em línguas. Jesus era o responsável por delegar tamanha autoridade sobre a vida da igreja, sobre a vida dos cristãos, né? Perceba que aqui Jesus ele soprou sobre os discípulos e estes receberam o Espírito Santo, o selo da promessa. E vale lembrar que o próprio Cristo, né, ele falou para os discípulos, olha, ficar em Jerusalém, ou dependendo da tradução, né, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Entendeu? Esse revestimento, esses sinais, eles só seriam operados através do batismo do Espírito Santo depois que Jesus morresse, né, ressuscitasse e fosse elevado aos céus, né? Esses sinais só seriam visíveis e operados depois da ascensão de Cristo aos céus, tá bom? Depois da ascensão de Cristo aos céus. Lá em Mateus capítulo 3, olha que interessante. Mateus capítulo 3, verso 11, olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 3, verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio João Batista, né? Aquele que veio, de alguma maneira, preparar o caminho, aquele que anunciava que o reino de Deus já era chegado aos homens, aquele que tinha por objetivo batizar os homens no batismo das águas, que tem por simbolismo o batismo do arrependimento. O próprio João, ele vai testificar a promessa futura que haveria de acontecer. E ele confirma isso através dos homens. Olha o que o João Batista diz. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? João foi testemunha dessa promessa, né? Promessa que haveria de acontecer futuramente sobre a vida da igreja. Bom? Sobre a vida da igreja. Lá em Marcos, capítulo 16... retornando lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17, outro sinal, né, o mesmo sinal, a mesma promessa, perdão, mas que foi mencionada pelo próprio Cristo. Olha o que Jesus fala. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E estes sinais hão de acontecer, né? É algo ligado ao futuro.
né? Enquanto Jesus cumpriu seu ministério terreno, né, não era necessário os homens falar em línguas, não era necessário o batismo do Espírito Santo, porque ele era o próprio Espírito Santo, manifesto em pessoa, né? Só que primeiro ele deveria subir ao Pai para que esses sinais fossem operados através da vida dos homens, testemunhando a promessa que ele haveria de deixar, né, o Espírito Santo Consolador, aquele que de alguma forma prepararia os homens, capacitaria os homens para uma grande obra, tá bom? Então aqui Jesus ele confirma, falarão novas línguas, né, assim que ele fosse elevado aos céus, tá bom? O interessante também é que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, outra referência, se você quiser anotando, é bom, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, olha Pedro testemunhando, né, a promessa que havia acontecido. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, a promessa mencionada por Cristo, né, e pelo próprio João Batista, ela tinha acabado de acontecer. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Certo? Então, tipo assim, perceba que não há limitação, né, no agir do Espírito Santo, nem no chamado de Deus. Pedro fala, ó, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo já tinha acontecido. Foi na festa de Pentecostes, onde os judeus se reuniam em Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes. E esse fenômeno aconteceu justamente nesse dia. E Pedro testemunha esse fato, né? Esse testemunho através dos homens, né? Garantindo que a promessa aconteceria de geração em geração. Ou seja, o Espírito Santo ele continua sendo operante no nosso meio, nos nossos dias. Não há limitação para o agir de Deus, não é verdade? Essa é a grande verdade. E lá em Atos dos Apóstolos, mais à frente, no capítulo 8, se você quiser anotar também, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 14 ao 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 14 ao 17, olha o que diz a palavra. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que o recebesse o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses homens de Samaria, eles só tinham por conhecimento o batismo de João Batista, o batismo das águas, né, o batismo do arrependimento. Mas esses homens aqui, eles aceitaram a Cristo, né? Eles se arrependeram dos seus pecados, foram batizados, confessaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Só que esses homens ainda não tinham vivenciado a experiência, a promessa, o batismo do Espírito Santo. Por isso que a igreja enviou Pedro e João, né? E a Bíblia diz mais embaixo que Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o batismo do Espírito Santo. Então, a Bíblia ela é enfática, né, em nos confirmar, né, essa maravilha sendo operada na vida dos homens no passado e continua sendo operada nos nossos dias. Tá? E o interessante é que a totalidade dos dons são 9. A totalidade desses dons do Espírito Santo que é mencionado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, né, esses dons são mencionados pelo apóstolo Paulo. Né? E quais são esses dons mencionados pelo apóstolo Paulo? Vamos lá. Palavra de sabedoria,
ciência, discernimento de espírito, fé, dons de cura, profecia, operação de milagre, variedade de língua e interpretação de língua. São 9 dons, né, que seriam operados sobre a vida dos homens. O mais interessante é que desses 9 dons espirituais, 7 já eram testificados no Antigo Testamento. Né? E quais eram esses dons que eram testificados no Antigo Testamento? O dom da sabedoria, o dom da ciência, o discernimento de espírito, o dom da fé, o dom da cura, o dom da profecia e a operação de milagres e prodígios. Esses 7 dons espirituais nós podemos contemplar, né, no Antigo Testamento, né, sendo operado através da vida dos reis, dos profetas e dos sacerdotes. E os 2 que faltam para completar os 9 só foram manifestos no Antigo Testamento, depois da descida, né, do Espírito Santo, né, na festa de Pentecostes em Jerusalém, né, na vida dos 120 cristãos que estavam reunidos, adorando e celebrando ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e falavam línguas como repartidas como de fogo. Tá? Então, no entanto, o próprio Jesus mencionou esse dom ao falar em línguas. E ele viria sobre a nova aliança, na dispensação do Espírito. Né? Ele viria através da nova aliança, na dispensação, né, do Espírito Santo de Deus. Tá bom? E lá em Marcos, capítulo 16, verso 17, olha o que diz: e estes sinais hão de seguir os que creem. Falarão novas línguas. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 17, tá? E para nós terminarmos, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 39, diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Né? Perceba que Paulo, ele é bem enfático, né? Ele é bem claro em nos revelar que o falar em línguas não era proibido. Né? Nós temos a total liberdade, mas dentro de um sistema chamado ordem e decência. Até porque os dons do Espírito Santo, ele tem por objetivo edificar o corpo, a igreja de Cristo. Né? Mas é necessário nós buscarmos o discernimento, né? É necessário nós buscarmos o dom de profecia, que também tem por objetivo edificar o corpo e a igreja de Cristo, tá, irmãos? Então, só até aqui, né? Esse é o motivo do porquê que Jesus não falava em línguas, tá? Porque o Jesus era o próprio batizador, ele era o responsável por delegar esses dons à igreja, né? Que veio a ser manifesto na nova aliança, que foi o dom da variedade de línguas e da interpretação, tá bom? Dom da interpretação que foram manifestos já na nova aliança. Na antiga aliança, né, os 7 dons já eram operados na vida, né, dessas 3 classes, que eram reis, profetas e sacerdotes. Tá bom? Então, Jesus não falava em línguas porque ele era o batizador. Jesus era o próprio Espírito Santo. Tá? Mas isso só foi operado depois que ele subiu ao Pai e a promessa aconteceu sobre a vida da igreja. E hoje nós temos essa liberdade. Aqueles que creem verdadeiramente serão batizados, né? E claro que aqueles que ainda não viveram essa experiência, que peçam a Deus, que busquem a Deus, porque com certeza o Senhor está aí, né, com as mãos estendidas para, de alguma maneira, proporcionar essa maravilha, essa experiência espiritual que só pode ser experimentada através do batismo do Espírito Santo, tá bom? Obrigado aí, Deus vos abençoe em nome de Jesus, tchau, tchau, até a próxima.